Fala moçada, guerreiros e guerreiras, tudo bem aí? Tudo tranquilo? Estão se cuidando? Pessoal, olha só, vamos dar continuidade à nossa disciplina de processo legislativo, né? Dentro do Direito Constitucional 2, nós estamos tratando de processo legislativo. E hoje eu falo das duas últimas espécies normativas, daquelas elencadas, lembra da nossa pirâmide, a piramidezinha do Kelsen lá, que nós usamos para tratar das espécies normativas brasileiras, lá no artigo 59, nós falamos que são espécies normativas a serem elaboradas pelo Poder Legislativo brasileiro, as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis orgânicas, as leis delegadas, as medidas provisórias, e agora falamos de decretos legislativos e resoluções legislativas. O que são os decretos e as resoluções? Como está descrito lá no artigo 59, são espécies normativas do arcabouço jurídico brasileiro, fazem parte do processo legislativo brasileiro. Bom, qual que é a função, onde é feito, como se difere uma da outra, quais são os objetivos? Olha só, é bem simples isso. Nós tratamos dos legitimados, do processo todo, de todas essas demais espécies normativas, e aqui não será diferente, mas muito tranquilo, não se preocupem. Eu peço apenas que tenham sempre a Constituição na mão. Aqui hoje nós trataremos basicamente de 3 artigos muito importantes: o 49, o 51 e 52. E também daremos uma pinceladinha no artigo 62, que fala das medidas provisórias, mas vocês sabem que dentro das medidas provisórias nós temos um comandozinho que é relativo aos decretos legislativos, beleza? Então vamos lá. Esses decretos, eu começo pelo decreto legislativo. Os decretos legislativos, como bem traz a doutrina pacífica brasileira, são atos normativos que vinculam a competência exclusiva do Congresso Nacional. Então nós temos que, vocês estão vendo que minha câmera está deslizando aqui, né? Nós temos lá no artigo 49 da Constituição um rol de matérias que são de competência exclusiva do Congresso Nacional. Toda vez que nós falarmos de assuntos, matérias que são de competência exclusiva do Congresso Nacional, essas matérias serão tratadas por uma espécie normativa chamada de decreto legislativo. Tá? É competência exclusiva do Congresso, nós não trataremos por meio de lei ordinária, de lei complementar, etc. A espécie normativa correta a ser utilizada será o decreto legislativo, ok? Professor, e de que forma que isso é feito? Olha, primeiro eu identifico a matéria. O assunto a ser tratado faz parte daquele rol do artigo 49 da Constituição? Sim. Então será feito um projeto de decreto legislativo, parecido com o projeto de lei, só que aqui é um projeto de decreto legislativo, um PDL. E esse PDL será apreciado e votado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da República. O que difere do processo de elaboração das leis é que, como aqui tratar-se-á de questões exclusivas da competência do Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Presidente da República nesse caso, não participará desse processo. No processo de elaboração das leis complementares e ordinárias, nós temos que o Presidente da República participa no momento da deliberação do Poder Executivo. Como é que funciona isso? As casas, o Congresso Nacional, cada uma das suas casas aprova o projeto de lei, mas para ele se tornar lei, ele depende da sanção do Presidente da República. Caso o Presidente da República não sancione, ele poderá vetá-lo, e nós já descobrimos isso, que existe aqui a possibilidade do Presidente fazer tanto um veto de natureza jurídica, diante de uma possível inconstitucionalidade, ou um veto de natureza simplesmente política, por questões meramente administrativas, certo?
Aqui, nos decretos legislativos e nas resoluções também, nós não teremos a deliberação do Poder Executivo. Então, a Casa, ou aqui no caso o Congresso Nacional, que vai elaborar esse projeto de decreto legislativo, que vai apreciá-lo e votá-lo, ele próprio vai promulgar. Então o decreto legislativo ele será promulgado pelo próprio Congresso Nacional, ou seja, pelo presidente do Senado da República. Não há deliberação do Poder Executivo no processo de criação, de elaboração de um decreto legislativo. O próprio Congresso faz, vota e promulga, ok? Uma coisa importante de destacar aqui é o regime de votação disso. Nós vimos nas emendas à Constituição, por exemplo, que a votação seria feita de um projeto de emenda, uma PEC, em 2 turnos, em cada casa, com 3/5 dos votos, etc. Aqui, não. Aqui no processo de elaboração de um decreto legislativo, é votação única. Mas como compreende, olha, o Congresso, são as 2 casas, ele passará por uma votação na Câmara, uma votação no Senado, onde será aprovado por maioria simples e não dependerá da sanção ou do veto do presidente da República. Professor, por que maioria simples? Porque toda vez que a Constituição não acenar com o quórum necessário, nós estaremos diante de um quórum de maioria simples. Nós sabemos que para a aprovação de uma emenda à Constituição, por exemplo, nós precisamos de uma maioria qualificada de 3/5. Se é para a aprovação de uma lei complementar, o artigo 69 nos diz que nós precisaríamos de uma maioria absoluta. Se a Constituição não nos traz essa exigência, nós trabalhamos com a maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes. Então, o decreto legislativo ele será aprovado por maioria simples em um único turno de votação em cada uma das casas, em uma única votação em cada uma das casas e será promulgado pelo presidente do Senado, tá bom? Então veja, nós estamos falando do decreto legislativo. Toda vez que a matéria a ser tratada, a ser normatizada, for daquelas matérias que fazem parte do rol de competência exclusiva do Congresso, a norma correta, a espécie normativa a ser utilizada será o decreto legislativo. Bom, professor, quais são essas matérias? Vocês têm aí, me acompanhem por favor, na Constituição de vocês, no artigo 49, ele nos traz as matérias, as situações que será de competência exclusiva do Congresso Nacional. Veja só, eu tiro foco às vezes porque eu estou com a Constituição aberta aqui no computador à minha frente. Você vai acompanhando do seu. Veja, o artigo 49 disciplina o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Primeiro, olha o assunto. Cada um desses assuntos, quando ele aparecer para ser normatizado, não será por emenda, não será por lei complementar, nem ordinária, nem delegada, nem medida provisória. Será por um decreto legislativo. Veja, competência exclusiva do Congresso Nacional. Primeiro, resolver definitivamente sobre tratados, acordos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. 3. Autorizar o presidente da República a se ausentar do país por um prazo superior a 15 dias. 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. E aí ele vai trazer um rol de 17 incisos. Cada inciso traz uma matéria específica que será de competência do Congresso Nacional. Toda vez que estivermos diante de uma matéria dessa, o instrumento normativo, a espécie normativa a ser utilizada será o decreto legislativo, aprovado em única votação na Câmara, outra votação no Senado, por maioria simples, sem sanção ou veto do presidente da República. Aqui, eu falei no inciso 4, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio.
Eu estou colocando um materialzinho PDF, vocês vão dar uma lida nele. Nesse PDF eu trato um pouquinho, introdutoriamente, do estado de defesa, intervenção federal e estado de sítio, que será a matéria que nós trataremos a miúde nas próximas aulas, tá bom? Nós temos um item específico a respeito disso, mas dê uma olhada. Toda vez que o presidente da República for tratar de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, o instrumento normativo será um decreto aprovado pelo Congresso Nacional. Beleza? Fechado nisso aí? Professor, e fora essas matérias do artigo 49 de competência exclusiva do Congresso Nacional, tem alguma outra situação que nós vamos usar decreto legislativo? Tem sim. Você lembra que lá, ao tratar das medidas provisórias, no artigo 62 da Constituição, deixa eu tentar localizar aqui na minha Constituição, vou lá no artigo 62, abra aí no seu também, no artigo 62, nós falamos no artigo 62, na aula ainda, eu até gravei, eu acho que eu gravei um vídeo também, mas nós falamos ainda no período de aula normal aí. No artigo 62, nós tratamos das medidas provisórias, certo? E descobrimos que essas medidas provisórias, elas têm um prazo de vigência até ser aprovada pelo Congresso e transformada em lei ordinária, ok? Mas o Congresso pode rejeitar essa medida provisória ou também ela pode aspirar aquele prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, e aí ela vai perder a sua validade. Veja, a emenda o presidente fez a emenda, ela começou a valer, passou 60 dias, ela foi prorrogada, acabou o prazo final, 120 dias, né? Mas o Congresso Nacional rejeitou essa emenda, essa medida provisória. Ou, como ele ficou silente, ela perdeu a sua validade. Como é que vai ficar esse período da edição da medida provisória pelo presidente da República, esses 120 dias? Nós sabemos que não pode haver dentro do ordenamento jurídico brasileiro um vácuo normativo desse, um vácuo legislativo. Como ficarão as situações jurídicas que foram estabelecidas na sociedade nesse período? Olha, o que vai acontecer está disciplinado lá no parágrafo 11 do artigo 62. Tratando do decreto legislativo. Veja, o Congresso Nacional vai elaborar um decreto legislativo tratando das situações, ou seja, normatizando as situações, os direitos, as relações que foram constituídas durante a vigência de uma medida provisória. Ok? Então, esse período que ficou, imagine que o presidente editou a medida provisória, passou 60 dias, 120 e tal, e o Congresso ou a rejeitou ou não convalidou ele, ela perdeu toda a validade. E como é que ficam os direitos adquiridos nesse período? Ele será tratado pelo Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo, tá bom? Dá uma lida aí depois no artigo 62, que nós vamos encontrar aí esse comando. Então, o decreto legislativo, ele vai servir duas vezes para dois tipos de situação. Quando a matéria a ser normatizada fazer parte do rol das matérias da competência exclusiva do Congresso Nacional. Ponto. Vocês vão ler lá aquele rol de 17 incisos. Ou, quando uma medida provisória editada pelo presidente da República for rejeitada ou perder a sua eficácia pelo decurso de tempo, nós precisamos de um decreto legislativo para regular as relações que foram estabelecidas durante a vigência dessa medida provisória. Ok? Fechado nisso? Tudo bem. Então vamos voltar às resoluções. O decreto legislativo, espero que tenha ficado tranquilo aí. Vocês vão dar uma lida, se surgirem dúvida, a gente vai tratando dessas dúvidas aqui. Bom, vamos lá. As resoluções, tal qual os decretos legislativos, ela vai ser aplicada pelas casas do Congresso Nacional quando as matérias forem de competência privativa de cada uma das casas. Veja,
Se é competência exclusiva do